Olá! E aí, tudo bem? Animadíssima ainda para os estudos? Tem que estar, viu? Concurso é uma grande oportunidade. Não veja com, ai, que coisa chata, ficar estudando final de semana, à noite. Não, veja como uma oportunidade de você mudar de vida, porque ser servidor público é muito bom. Eu sou servidora pública há 13 anos, acredite se quiser. Comecei bebê no serviço público, né? E eu adoro. Eu acho muito legal ser servidor e eu acho que você também vai achar isso quando você for servidor público, em breve. Bom, para você alcançar seu cargo público, tem que saber ética. Tem que ser ético também, tá? Mas tem que saber ética para você acertar os itens. Sabe que tá vindo cada vez mais itens? Uma prova recente, 7 itens de ética. Oh, que medo, né? 7 itens, já é mais itens de ética do que de lei 8.112 às vezes. Então a gente precisa saber bem esse assunto. O legal é que não é difícil e com a minha ajuda você vai gabaritar tudo. Beleza? Combinado? Ok. Bom, vamos falar do nosso código de ética? Por que eu falo nosso? Porque em breve você vai ser servidor público, então te diz respeito também, ok? Códigos de ética tem a ver com deontologia. Deontologia é a teoria do dever. É um ramo de estudos que vai tratar da teoria do dever. A teoria do dever, ela é aplicada como princípios e valores para determinada profissão. Então, cada profissão tem o seu código de ética ou o seu regramento do que pode e do que não pode. Os servidores públicos também têm o seu decreto, também têm o seu código de ética, que é o decreto 1171, que nós vamos começar a falar dele agora. Nós vamos por partes para você acertar bem em prova, porque todo decreto é cobrado. Cada prova vem um item, vem um inciso, mas sempre ele é todo cobrado em provas. Então a gente tem que dar, né, uma ênfase naquilo que é mais importante, naquilo que vem caindo mais, ok? Então o decreto 1171 de 94 trata do Código de Ética Profissional do servidor público civil da União. Então muito cuidado, a gente está falando de algo específico, servidor civil. O servidor militar, ele tem o seu próprio regramento ético, a sua própria teoria do dever, que é bem diferente da gente que é civil, né? Então você que vai fazer carreiras militares aí, por vezes cai esse decreto, polícia militar pode até cair, mas ela tem o seu próprio regramento ético e aí você vai estudar especificamente lá o Código de Ética Militar. Aqui não. Aqui é para o servidor público civil. Inclui a administração pública direta e indireta, então inclui empresas públicas, inclui sociedade de economia mista, inclui aí as fundações, inclui as autarquias, inclui também os órgãos públicos. Tem a ver com a administração pública direta e indireta. Provavelmente você está estudando isso em direito administrativo. Todos os órgãos públicos devem ter, não é podem, tá, gente? Cuidado com isso. Devem ter uma comissão de ética. Por quê, gente? Há algumas situações dentro do serviço público que a gente se pergunta assim, isso está certo ou está errado? Isso pode ou não pode? Porque eu agi. E aí, quem é que vai fazer essa análise? As comissões de ética. Eu já atuei em comissão de ética, é muito legal. Cada coisa que a gente vê, né, na comissão de ética. Então, assim, todos os órgãos públicos, quer sejam da administração pública direta ou indireta, deve ter uma comissão de ética composta por 3 servidores ou empregados, porque na administração indireta a gente não chama de servidor, a gente chama de empregado público, de cargo efetivo. Vamos marcar isso? Cargo efetivo ou emprego público mais permanente, ok? Essas comissões de ética, aqui no decreto 1171, quando você baixar o decreto, você vai ver que está tudo riscado. E aí vai te dar meio que um desespero. Eu tenho que estudar isso que está riscado ou não? Não tem que estudar o que está riscado, ok? Só que muito cuidado. Tudo que não está riscado, você precisa estudar. E aí é que está o problema. O aluno vê aquele monte de artigo riscado e ele pula essa parte que está lá no finalzinho do decreto. Mas você precisa estudar. O que você precisa saber? Todo órgão público tem uma comissão de ética. Essa comissão é integrada por 3 servidores ou empregados públicos. Eles têm que ter uma relação mais permanente com o órgão, não pode ser temporária, ok? E
Tudo que tem a ver com comissão de ética vai estar disciplinado no decreto 6.029 de 2007. A gente tem curso aqui para falar desse decreto. Se for cair na sua prova, a gente tem um bloco para falar desse decreto, que é o 6.029 de 2007, que disciplinou as comissões dentro do órgão público. Maravilha! Vamos continuar. E essa parte aqui é muito importante. Por que essa parte é importante, gente? Porque, olha só, quando eu falo a quem se destina, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque no slide anterior, a gente falou que é o Código de Ética dos Servidores Públicos Civis. Então, você já tirou fora os militares, você sabe disso que é o civil. Só que o nosso Código de Ética, ele tem uma definição ampla do que é servidor público, sabia? E essa definição ampla você precisa levar para a prova. O nosso Código de Ética 1171, ele se destina, a função dele é apurar falta ética de servidor público. Mas quem é esse servidor público? Olha a definição ampla que ele dá. Todos aqueles que prestem serviço de natureza permanente, o servidor, o empregado público que presta serviço de natureza permanente, beleza, isso aí tá óbvio, mas olha só, temporária. Então, se você está prestando um serviço público temporário, você também está embaixo, né, desse decreto. Precisa seguir esse decreto e pode ter um processo de apuração de falta ética como um servidor público, porque a definição aqui é uma definição ampla de quem seja servidor. Então, preste serviço de natureza permanente, preste serviço de natureza temporária, preste serviço de natureza excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Então, de repente, você está lá num grupo de ajuda a portadores de câncer, e você está nesse grupo que não é, né, feito pelo órgão público, mas você está dentro do hospital público prestando esse apoio às pessoas que têm problema aí com câncer, e você nem recebe por isso, é um trabalho voluntário seu. Ainda assim, mesmo sem esse vínculo financeiro, mesmo tendo um serviço de natureza excepcional, você está aí podendo responder por uma falta ética. Você também está tendo que seguir o que o Código de Ética fala, porque a definição é ampla. Então, quem presta serviço de natureza permanente, preste serviço de natureza temporária, preste serviço de natureza excepcional, ainda que sem retribuição financeira, ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, quer sejam autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais. Você sabe disso, você está estudando o Sistema S, por exemplo, é uma entidade paraestatal, você também está sob a égide desse decreto. Empresas públicas, sociedades de economia mista, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, Caixa Econômica, que é uma empresa pública, ou qualquer outro setor onde prevaleça o interesse do Estado. Veja como essa definição é ampla. Como é que isso costuma cair na prova? Costuma cair assim, uma assertiva, trazendo uma situação para você julgar, em que o cara é servidor, mas ele pede, por exemplo, para um estagiário fazer uma coisa que o código proíbe. E aí a questão sempre traz assim para te confundir, falando assim, não, como não é o servidor que cometeu a falta, e sim o estagiário, então não tem problema, porque o estagiário não tem vínculo com o código. Aí você já sabe que a questão está errada, ou você não vai marcar esse item que traz isso, porque a definição é ampla e o estagiário está aqui, o terceirizado está aqui, e até pessoas que prestem serviço de natureza voluntária. Não esqueça disso, isso aqui sempre cai em prova. A definição de servidor público civil para o Código é uma definição ampla que alcança até as pessoas que não possuem uma retribuição financeira, ok? Já vai acertar um item da sua prova, isso aqui sempre cai, pode ter certeza. Vamos mais além. O nosso código, gente, ele é muito bonitinho, sabia? Ele é fofo, você vai gostar. Ele tem uma divisão muito fofa, é assim, ele é dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo vai trazer 3 seções. Na seção 1, vai ter as regras deontológicas. Você já sabe o que é deontologia, ok? Nesse bloco, nós vamos falar das principais regras deontológicas. Depois você vai ler lá no decreto. Mas essa é a seção 1, do capítulo 1.
Capítulo 1 vai falar de regras deontológicas, vai falar na seção 2 dos principais deveres do servidor público e na seção 3 das principais vedações. Então, a gente tem regras deontológicas, deveres e vedações. E o segundo capítulo vai falar das comissões de ética, que eu já te falei que vai estar tudo riscado. Por que vai estar tudo riscado? Porque está disciplinado lá no Decreto 6.029 de 2007. Só que tem algumas coisas aqui que não estão riscadas. E aí, o CESP, a FCC, a IADES, a Funiversa, vai lá nesses artigos e joga na prova. E aí você não pode errar isso, nós vamos falar disso agora, ok? Então é uma divisão bem bonitinha. O primeiro capítulo trazendo 3 seções de deveres, vedações, regras deontológicas e o segundo capítulo falando das comissões de ética. O que está arriscado você não vai ler. Mas o que não está arriscado você precisa saber, ok? Então nós vamos começar de trás para frente. Por quê? Porque aqui são pouquíssimas coisas, mas são pouquíssimas coisas que interessam. Aquilo que a gente acabou de ver aqui, que é a quem se destina, está lá nas comissões. Essa parte aqui está lá no finalzinho, dentro de comissões, falando a quem se destina o decreto para apuração de falta ética. Então, olha só, essa divisão nós vamos começar de trás para frente. Então, nós vamos começar falando um pouquinho das comissões, só o que interessa, tá? Depois você vai ter um bloco, se você quiser, se cair na sua prova, só com comissões. Aí nós vamos estudar, né, um monte de coisinha aí relativa às comissões. Então, olha para cá. As comissões estão disciplinadas no Decreto 6.029 de 2007. O 1171 é de 94. Só em 2007 que a gente vai disciplinar as comissões e aí nós vamos tirar os incisos que não tem a ver com isso. O que nos importa aqui, ó? Nos importa essa parte em todos os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica, fundacional ou qualquer órgão ou entidade que exerça as atribuições delegadas pelo poder público deverá, não é optativo, não é opcional, obrigatório, ter uma comissão, ser criada uma comissão de ética encarregada. Aí vem aqui, qual o objetivo da comissão de ética? Para que ela existe? Só para ser bonitinho e falar que tem uma comissão? Não. Ela deve ser criada para orientar, aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Nós vamos ver que censura é a única pena, né, que pode ser aplicada a um servidor público por uma falta ética pela comissão de ética. E aí ela precisa conhecer, ela precisa apurar, ela precisa investigar, ela precisa também aconselhar e orientar para poder evitar, né? A função dela não é punitiva, é também uma função de um esclarecimento, de uma disseminação do que pode e do que não pode ser feito dentro dessa atividade pública, ok? E aí é muito legal, porque é com relação às pessoas, mas é também com relação ao patrimônio público. Ok? Então isso aqui é importantíssimo, a finalidade de uma comissão de ética. A gente já viu que ela é integrada só por servidores do quadro. Por que frisar isso? Porque a definição de servidor é ampla, mas para fazer parte da comissão precisa ser um servidor público, ok? Com um vínculo mais permanente. Óbvio, né, gente? Uma pessoa que é temporária, que é terceirizada ou que é estagiária, não pode compor a comissão de ética com essa função de aconselhar, com essa função de apurar uma falta ética. Tem que ser um servidor com vínculo mais permanente, ok? Legal, né? Tá sabendo tudo, não tá? A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos, e aí essa parte aqui é legal, ela tem essa função de esclarecimento, ela tem uma função de apurar a falta ética, mas olha também o que ela pode fazer, olha que legal. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.
Teve um servidor, quando eu era da comissão de ética, que ele recebeu uma pena de censura pela comissão e ele riu, ele desdenhou, falou, não tô nem aí, isso aí vai pra minha ficha, eu não tô nem aí pra vocês. E a gente ficou muito mal, né, por isso, por ter o nosso trabalho tão desdenhado e a falta dele era uma falta grave do ponto de vista ético. E aí, o que aconteceu? Passado alguns meses, esse servidor ele passou num concurso para a ABIN, para uma agência reguladora que faz a análise de vida pregressa. Essa agência reguladora, no momento da análise da vida pregressa, ela solicitou à comissão de ética informar se havia algum registro desse servidor lá, né, na pasta funcional dele com relação à ética. E aí a gente informou que ele tinha uma pena de censura. Final das contas, ele não passou nesse concurso. Não passou nesse concurso. Pensa, você é um concurso dificílimo e ele não foi aprovado. Porque cabe à comissão de ética informar, sim, registros sobre condutas éticas, ok? Legal, né? Olha o perigo, hein? Não acha que censura é pouca coisa, não. Queridos, vamos falar agora das regras deontológicas. A gente já falou, aí nós vamos começar no capítulo 1, na seção 1, que trata das regras deontológicas. Só fazendo uma revisão rapidinho em tudo que a gente viu, o que eu quero que você grave dessa primeira parte? Definição de servidor público, ampla ou restrita? Ampla. Compor comissão de ética, definição ampla ou restrita? Restrita, tem que ser servidor do quadro permanente. Todo órgão público tem que ter uma comissão, ok? Todo órgão público, é dever. Essa comissão tem que ser integrada por 3 servidores. Até aí é o que eu quero que você grave. A única pena que essa comissão pode dar para um servidor é a pena de censura, que não é pouca coisa, porque ela pode instruir aí, né, registros, inclusive para promoção. Agora a gente vai entrar no capítulo 1, ok? A gente já falou do capítulo 2, a gente começou de trás para frente, porque é legal, é didático isso. E agora a gente vai para o capítulo 1 falar de regras deontológicas. Nesse bloco a gente só fica nas regras deontológicas. O próximo bloco a gente fala dos deveres do servidor público e num terceiro bloco a gente fala das vedações, ok? Vamos falar das regras deontológicas, regras de dever. O que o servidor público deve fazer, mas num campo mais abstrato, num campo mais reflexivo, que tem uma ação embutida, mas que é mais reflexivo. Lá nos deveres, no próximo bloco, você vai ver que é bem concreto. O servidor público deve fazer isso, deve fazer isso, deve fazer isso. Aqui, ele está chamando a reflexão. Olha como ele está chamando a reflexão. Olha que bonitinho. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia. A eficácia tem a ver com o resultado, né, do trabalho. E a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Então ele começa falando, isso aqui tem que te nortear. Em qualquer ação que você vai fazer, o zelo, a busca por um resultado, o decoro, o tratar bem, a dignidade, a consciência da moral tem que te nortear. E aí ele vai falar assim, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Depois a gente vai ver que isso é importante. O tempo todo ele está falando do servidor público dentro do cargo e fora do cargo. Já que refletirá o exercício da sua vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos, atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. A imagem do serviço público está em jogo. Quando você, servidor público, age de forma errada, eticamente, é o órgão público todo que é manchado. Eu sei porque eu moro aqui em Brasília e quando eu viajo para qualquer estado, de repente o seu estado, né? E quando eu chego lá e que eu falo que eu sou de Brasília, o pessoal fala assim, ih, aquela Câmara dos Deputados, hein? Só tem gente desonesta. Gente, isso não é verdade. Mas a imagem do órgão fica afetada quando seus servidores, ou no caso, né, deputados, senadores, agem de forma errada eticamente. Então é isso que ele está falando, preservar a honra e a tradição dos serviços públicos. Para isso que o servidor tem que agir eticamente, dentro do trabalho e fora dele. Lembra disso que isso vai cair muito em prova. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Jamais. Lembra que a ética tem uma questão de ação, tem uma questão de intenção e de circunstância, mas eu não posso desprezar a ética. O tempo todo ela está me norteando de uma forma reflexiva. Não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, mas entre o justo e o injusto, entre o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Imagina você que eu sou uma chefona lá no meu órgão e a minha filha passa no concurso público,
Então, ela passou no concurso público, ela é servidora. Isso é legal? É legal. Ela passou no concurso, ela pode ser servidora. Só que aí eu pego essa minha filha e dou um alto cargo público para ela, pelo simples fato dela ser minha filha. Isso é legal? Porque ela é servidora, mas será que isso é oportuno? Será que isso é honesto, né? Então, isso também precisa nortear a ação. Não é só o legal e o ilegal, mas também o moral e o imoral, o oportuno e o inoportuno, ok? Que mais? Por falar em moralidade, a gente vai ver que tem vários incisos nas regras deontológicas, vários artigos que vão falar sobre a moralidade. Um deles vai dizer assim: a moralidade, a finalidade dela é o bem comum. Então, toda vez que você tiver em dúvida entre uma situação que vai afetar o coletivo e entre uma situação que vai afetar o individual, a finalidade tem que ser o bem comum. Então, a minha decisão vai se pautar pelo coletivo e não pelo individual. Com relação à moralidade, a publicidade é o requisito para a moralidade e para a eficiência. Então, todos os atos no serviço público precisam ser públicos. Todos? Tem exceção ou não tem exceção? Bom, a publicidade é a regra, mas tem exceção. Quais são as exceções? No caso de segurança nacional, no caso de investigações policiais ou por interesse superior do Estado e sigilo. Então, isso aqui cai muito em prova, falando que a publicidade é um princípio absoluto. Não, ela tem exceções. Mas a publicidade é um requisito para a moralidade. O ato, para ser moral, ele precisa ser público, ele não pode ser escondido, respeitando-se as exceções. Legal, né? Muito legal. As regras deontológicas são bonitinhas, assim. Elas têm um caráter bem reflexivo e caem em bloco nas provas. Olha aqui outra questão bem reflexiva, ainda dentro das regras deontológicas, mas que diz respeito à moralidade. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos que as pessoas pagam. E que eu pago, e que você paga. Mesmo eu sendo servidor, eu pago tributos. E aí ele fala assim: diretamente ou indiretamente, até por ele próprio, até o próprio servidor está pagando tributo. E por isso se exige como contrapartida a moralidade. Então a moralidade, ela tem que existir porque o meu trabalho é custeado por todo mundo, inclusive por mim. Então eu tenho que ter esse zelo pela moralidade administrativa. E ela tem que se integrar no direito como um elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência e fator da legalidade. Então, algo, né, que é legal tem que estar envolvido aí também uma moralidade, e ele justifica que é por causa da remuneração que você recebe, que é paga até por você mesmo. Olha que interessante, né? Bem reflexivo. Então, o servidor tem que ter cuidado com isso. Aí esse item aqui, gente, ele despenca em prova. Ele é um dos que mais caem. E eu acho que faz sentido, porque muita gente não se atenta para isso. Olha só, a moralidade no setor público é elástica, ela acompanha você, ok? Então olha o que diz. A função pública deve ser tida como exercício profissional que se integra na vida da pessoa. Então eu sou servidora pública não só no Tribunal de Justiça onde eu trabalho. Isso me acompanha fora do tribunal, quando eu vou a um barzinho, ok? Adoro um samba. Quando eu vou, é verdade. Quando eu vou a uma boate, quando eu vou lá no final de semana no clube, eu continuo sendo servidor, se integra na minha vida particular. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Gente, isso aqui quando cai na prova, muita gente fala assim, não... do trabalho para fora não tem nada a ver, do trabalho para dentro tem a ver. Aqui não. No serviço público me acompanha. Então eu posso sim ter o meu bom conceito aumentado ou diminuído em virtude do que eu faço fora do trabalho. Beleza? Sim ou não? Grava isso, que isso despenca nas suas provas e nós vamos ver isso na nossa aula em exercícios. Nós vamos ter um bloco só de exercício em que a gente vai treinar muito isso aqui, pegando todas as bancas. Beleza? Dano moral. O nosso código vai falar um monte de coisa sobre dano moral nas regras deontológicas. Primeiro, deixar o usuário à espera.
de atendimento, permitindo que se forme filas. Tudo isso causa dano moral ao usuário. Longas filas, deixar o usuário à espera. Ai, professor, mas às vezes eu fico horas, né? Pois é, teve uma situação aqui em Brasília de um motoboy que ele ficou esperando 9 horas por um atendimento, 9 horas, num banco público. E ele recebeu uma indenização por dano moral, porque é um dano moral deixar o usuário à espera, permitir que se forme filas, tratar mal o usuário e o patrimônio público. Então, você que é servidor público e danifica propositalmente um computador, eu vi isso, viu, gente? Quando eu era de comissão de ética, uma moça, ela estava tão nervosa com o chefe que ela pegou o computador assim, jogou no chão, o computador quebrou, respondeu também dano ao patrimônio público, ok? Tratar mal o usuário, tratar mal, gente, hoje é algo que tem sido muito combatido no setor público. A ideia de uma excelência em atendimento é para evitar o dano moral ao usuário. A ausência injustificada do servidor no seu local de trabalho. Vamos tomar cuidado com isso em prova? Por quê? A ausência injustificada. As bancas têm mania de colocar assim, o servidor faltou ao trabalho porque estava doente. Justificou essa falta com uma licença médica, mas mesmo assim ele cometeu um dano moral para os usuários. Errado, gente. São ausências injustificadas ao seu local de trabalho, que é um fator de desmoralização do serviço público. Você está causando um dano ao serviço público. Muitas vezes as faltas, gente, elas causam caos na prestação do serviço, né? Eu preciso de você lá, você simplesmente falta porque seu time ganhou, sei lá, se é flamenguista, nunca ganha, né? E aí, de repente, ganhou. E aí você resolve não ir ao trabalho. Isso é um fator de desmoralização do serviço público. Você está tratando mal o serviço público, ok? Eu tô falando mal do Flamengo, mas é porque eu falo mal de todos os times, porque eu sou cruzeirense, a gente é sempre líder, a gente tá sempre por cima, né? Então eu tô falando isso por isso, ok? Ok? Não é antiético falar isso, é só uma verdade. E a verdade, ela é permitida. Beleza? Tá rindo, né? Então olha pra cá. A ausência injustificada é um fator de desmoralização. Grava isso. Deixar o usuário à espera, tratar mal o usuário, permitir formação de filas, dano moral ao usuário. Tem que ser evitado. Está dentro das regras deontológicas. Direito à verdade. Ah, viu? Eu falei uma verdade agora. A gente vai falar do direito à verdade. Olha que legal. Toda pessoa tem direito à verdade, ok? Baseado nisso é que eu falei que o Cruzeiro é o melhor time do país. Você tem direito a essa verdade, ok? O servidor não pode omitir-la, não pode falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa ou da administração. Isso aqui vem muito em prova. Como é que vem em prova? Eles colocam assim, fulano de tal, servidor público, omitiu a verdade, mas ele tinha uma boa intenção. E aí a banca coloca a boa intenção dele e dá que tá certo o que ele fez. Não tá. Eu não posso omitir ou falsear a verdade, ainda que vá contra o interesse da pessoa, ainda que vá contra o interesse do órgão. De repente eu errei, a administração pública errou. Eu não posso omitir, nem mudar, nem falsear isso, porque isso é um problema sério de falta ética, porque todo mundo tem direito à verdade, ok? E aí a omissão, a gente já sabe, né? Quem fez gestão de pessoas comigo sabe que a omissão e a distorção são problemas, causam problemas de comunicação. E aí ele vai dizer que é um problema ético quando você omite a verdade, ainda que você tenha boa intenção. Ordens superiores, atenção, ordens superiores. E aí, eu tenho que obedecer ou não? Meu chefe, ele ocupa um cargo, ele tem uma hierarquia comigo, e aí, eu tenho que obedecer tudo que ele fala ou não? Bom, a regra é, eu tenho que obedecer. Professora, mesmo quando meu chefe é um idiota? É. Ele ocupa um cargo público de chefia, ele ocupa um cargo, uma função, desculpa, de assessoramento, de chefia, eu preciso obedecer. Mas olha só, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens superiores, velando pelo seu cumprimento, ok? Então, seu chefe mandou, você precisa realmente cumprir. E assim evitar a conduta negligente. Se eu deixo de cumprir o que o meu chefe pediu, eu estou sendo negligente, isso é ruim. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvio tornam-se difíceis de corrigir e caracterizam uma imprudência no desempenho da função pública. Então, eu não posso me desviar daquilo que o meu chefe está falando. Beleza, até aqui tudo bem, mas e aí? Aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque... não, eu ainda quero falar mais aqui.
Porque isso aqui não é absoluto, isso aqui tem exceção. Eu preciso seguir o que o meu chefe fala, mas, todavia, no entanto, se forem ilegais, então exceção aqui, ordens ilegais. A gente vai ver isso melhor nos deveres. Lá diz que é um dever do servidor público obedecer aos seus superiores, exceto em caso de ilegalidade. E aí eu sou obrigado até mesmo a representar contra o meu chefe. Isso é fácil? De jeito nenhum. Mas a ideia é, eu preciso prestar atenção às ordens, eu não posso me desviar da minha função, eu não posso ter um descaso com uma ordem superior para evitar a imprudência no serviço público. Mas tem exceção, e a exceção é, quando essas ordens forem ilegais, óbvio, eu não posso fazer. E ainda tenho que representar. Então, meu chefe fez uma ordem, emitiu uma ordem ilegal para o estagiário. Eu sou servidor. Ah, estagiário não tem nada a ver, né? Tem. A gente sabe que a definição é ampla e aí, se for uma ordem ilegal, eu ainda tenho que representar ao superior do meu chefe esse problema aí de ilegalidade na ordem. Beleza? Depois nós vamos falar mais disso no próximo bloco, quando a gente estiver falando de deveres. Gente, legal, não é? Tudo isso que eu falei é importantíssimo, você precisa ler o decreto, mas com essa aula você já pegou o que é principal, a questão da moralidade elástica, a questão do dano moral, a ideia de que a remuneração que você recebe está sendo paga até por você mesmo e que por isso mesmo você tem que ter uma conduta aí com dignidade, com zelo, né? Com eficácia, não é só fazer bem, é fazer para gerar um resultado. Para a gente concluir esse bloco, eu vou falar do primeiro inciso. Olha que legal, nós vamos concluir com o primeiro inciso. O primeiro inciso devia ser a conclusão. Olha que coisa linda. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia. É o primeiro inciso, a gente já viu. Consciência dos princípios morais é que devem nortear o servidor público dentro do serviço ou fora dele, porque vai refletir aí na imagem, na honra da organização. Então, esse primeiro inciso também é a conclusão. Sempre que você tiver em dúvida se uma coisa está certa ou errada, você tem que olhar o bem comum e você tem que se pautar nisso aqui, ó, nesses valores que são os valores do serviço público. Dignidade, decoro, zelo, eficácia e a consciência dos regramentos morais daquilo que deve e o que não deve. Mas, professor, o que eu devo fazer e o que eu não posso fazer? Isso é material para o próximo bloco, que nós vamos falar dos deveres e o terceiro bloco que a gente vai falar das vedações, ok? Mas olha só, vamos treinar um pouquinho isso aqui. Nós estamos pegando questões do CESP, porque o CESP é bom para a gente poder fixar o que a gente viu, ok? Isso não quer dizer que aqui a gente só está treinando. As questões de múltipla escolha também vêm muito assim. Só que aí elas são maiores, vai gastar mais tempo, né? E eu só quero que você fixe o que a gente viu. Depois a gente vai treinar com exercício. O funcionário que no exercício de suas funções deixa o usuário de seu serviço à espera enquanto atende uma ligação telefônica particular por 20 minutos causa dano moral a esse usuário. Certo ou errado, gente? Certíssimo. Deixar o usuário à espera de atendimento causa dano moral a esse usuário. Aí já sei sua pergunta. Professora, e se fosse uma ligação profissional do órgão? Gente, 20 minutos, eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Eu tenho que prezar pela celeridade, porque senão vai causar também dano moral ao usuário, ok? Então eu preciso resolver isso, ou peço a ajuda de um colega, ou informo para o usuário que eu estou resolvendo uma emergência, mas eu não posso ficar 20 minutos, deixar o usuário à espera, ainda que seja uma ligação do trabalho, do serviço, ok? Legal, vamos ver mais um? Vamos ver. Ai, meu Deus, muito grande, professora. Sim, mas olha, nem sempre é difícil. Mariana, isso é um exemplo de questões que sempre vem em prova. Um caso. Mariana é servidora pública, tem entre suas atribuições a tarefa de prestar atendimento ao público. Muitas vezes, por estar assoberbada de trabalho, você vai ser servidor, a gente trabalha muito. Não pensa que você vai entrar no serviço público para não trabalhar, não. Por estar assoberbada de trabalho interno, Mariana, embora forneça as informações corretas, ok? Tem má vontade e trata as pessoas sem cortesia. Gente, tratar sem cortesia é tratar mal, ok? Nessa situação, a conduta de Mariana é considerada ética,
pois ela oferece informações corretas, fidedignas, e sua descortesia é justificada pela sobrecarga de trabalho. Brincadeira, né? Tem muita gente que vai marcar isso aqui certo. Gente, isso aqui tá errado. Tratar mal o usuário é dano moral para esse usuário. Eu tenho que tratar com cortesia. Gente, tratar com cortesia não é puxar saco, tá? Não é chamar de lindo e de querido, pelo amor de Deus. Mas é tratar bem. Eu preciso tratar bem, prestar as informações corretas, porque eu preciso ter eficácia, mas também tratar bem, ok? Então esse item está errado, é considerada antiética, é considerada aética, é uma falta ética, porque ela está tratando mal. E o excesso de trabalho não justifica isso, ok? É, né? Mais um. A ética no serviço público envolve a responsabilidade do servidor público, tanto por aquilo que fez, quanto por aquilo que não fez, mas que deveria ter feito. E aí, você acha que omissões também entram aqui, ou só aquilo que eu realmente faço? Ah, tá correto esse item. Você é responsável tanto por aquilo que você fez, quanto por aquilo que você não fez, mas que você deveria ter feito. Omissão. Questão número 5. Só treinando, tá? Os padrões éticos que devem ser seguidos pelos servidores públicos são definidos pela própria natureza do serviço. Isto é, pelo caráter público das relações estabelecidas com a coletividade. Certo? É aquele inciso que a gente falou, aquele item que a gente falou, de que você mesmo está pagando por sua remuneração e que as outras pessoas também. Então, os padrões éticos são definidos pelo próprio caráter público, por isso que o bem comum está sempre acima, ok? De tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar na coletividade. Beleza, queridos? Legal ou não é? Eu trouxe os itens mais relevantes que sempre vêm cobrados em prova. Você vai ler agora as regras deontológicas e depois você vai para o segundo bloco, em que nós vamos falar dos deveres do servidor público. Te aguardo, viu? Força, foco, fé. Até o próximo bloco.